Os Estados Unidos já está nessa guerra, independente do Trump dizer se vai mandar ou não caças americanos para bombardear o Irã. É reconhecido pelos oficiais israelenses que seria impossível realizar essa operação se os Estados Unidos não tivesse fornecido material de inteligência, não tivesse fornecido todo tipo de apoio logístico e de inteligência necessário para realizar as operações do dia 13 de junho. Ou seja, os Estados Unidos já se meteu nessa guerra. Dias antes desse ataque acontecer, os Estados Unidos tinham entregue um carregamento de mísseis Hellfire para Israel. Pois é, tinha entregue centenas de mísseis Hellfire para Israel dias antes do ataque acontecer. Ou seja, os Estados Unidos sabia e deu o sinal verde para esse ataque contra o Irã acontecer. Os Estados Unidos simplesmente enganou o Irã, fingindo que estava fazendo negociação, enquanto, por outro lado, preparava, junto com Israel, esse ataque. Os Estados Unidos já estão fazendo essa guerra por procuração. São os Estados Unidos que já há muito tempo, de acordo com seus próprios materiais de inteligência, planeja a derrubada do regime que foi criado pela revolução no Irã. Pois é, os Estados Unidos fala claramente em diversos documentos que é melhor que Israel faça a guerra contra o Irã e desestabilize e derrube o governo iraniano em nome dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos faça isso ele mesmo. Porque afinal de contas aí que Israel que vai ser o alvo dos iranianos e dos aliados dos iranianos e não os Estados Unidos, então ele sai de bonito na parada. Os Estados Unidos escreveram isso em documentos de inteligência. Não dá para ser mais claro, os americanos já estão nessa guerra, eles têm interesses claros e objetivos. Desestabilizar o regime no Irã, que é um regime nacionalista, é um regime que defende a soberania iraniana, que defende o domínio do povo iraniano sobre as suas reservas de petróleo, que defende o sul global. É um regime que apoia e é um dos maiores incentivadores do fim da hegemonia do dólar. Justamente o Irã é um dos países que é responsável pela desdolarização. Por quê? O Irã é detentor de uma das maiores reservas de petróleo do mundo e uma das maiores reservas de gás natural do mundo. E o comércio que ele faz com a China em combustíveis é realizado por fora do dólar, ou seja, é uma desdolarização objetiva que acontece no comércio do Irã entre o Irã e a China, além do fato do Irã ser membro dos BRICS e ser um dos impulsionadores dentro dos BRICS para a desdolarização do mundo através das iniciativas desse bloco liderado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ou seja, os Estados Unidos têm um interesse vital de desmantelar o atual regime nacionalista do Irã, o regime que defende a soberania nacional, porque os Estados Unidos não podem aceitar qualquer regime que defenda a soberania nacional em um território estratégico como é o território da Pérsia, como é o território do Irã. Essa que é a realidade. Ele já cometeu outros golpes contra regimes nacionalistas no Irã, como aconteceu contra o Mossadegh, que foi derrubado pela CIA e para ser colocado um chá autoritário, ditador, assassino, que foi colocado no poder no Irã pela CIA, pelas mãos da CIA, pelas mãos dos americanos. Então é muito claro o que acontece. Os Estados Unidos têm um interesse estratégico de desestabilizar, de tirar o atual regime nacionalista que defende os interesses do Irã e defende os interesses do sul global, que hoje está no poder no Irã, e no seu lugar colocar um regime fantoche que obedeça aos desígnios imperialistas, aos desígnios americanos. Os Estados Unidos já está dentro da guerra contra o Irã, independente do Trump mandar ou não caças americanos para atingir a infraestrutura no Irã, independente dele dar o sinal verde ou não, para o Irã ser atingido diretamente por armas americanas, levado a cabo por soldados americanos. O fato é que os Estados Unidos já deu o sinal verde para o ataque israelense. Os Estados Unidos entregou mísseis Hellfire, centenas de mísseis Hellfire dias antes do ataque para Israel. Ele entregou as armas que seriam utilizadas para atacar o Irã. Os Estados Unidos ele cedeu serviço de inteligência para Israel. Há muito tempo os Estados Unidos planejam o fim do regime nacionalista do Irã, o regime que defende a soberania nacional do Irã e que alinha o Irã ao sul global, que alinha o Irã à Rússia e à China e que alinha o Irã a um projeto de fim da hegemonia americana, de desdolarização. O comércio entre a China e o Irã é realizado por fora do dólar. O comércio de uma das maiores reservas de petróleo e de gás natural do mundo, com o maior inimigo dos Estados Unidos, que é a China, é realizado fora do sistema do dólar.
Então isso é uma ameaça real e concreta para a hegemonia americana, não só política e militar, mas financeira. É uma ameaça à hegemonia do dólar. É isso tudo que representa o Irã. Além disso, ao atacar o Irã, os Estados Unidos dão um recado claro para as monarquias árabes que seguem realizando transações com a China. Isso mesmo. Por quê? Apesar de ter nos Estados Unidos o seu maior aliado estratégico, as monarquias árabes cada vez mais se aproximam da China. Inclusive, os Emirados Árabes Unidos já realizaram transações diretas com a China de venda de gás natural, por exemplo, sem passar pelo dólar. E a Arábia Saudita estuda o mesmo processo. Ao atacar o Irã, ao demonstrar que uma aliança incondicional com o Sul Global, o que uma aliança incondicional com o Sul Global significa para esses países, que significa, na opinião dos Estados Unidos, ser exterminado da face da terra, porque é isso que ele está fazendo com o Irã. Ao atacar o Irã, ele apresenta uma ameaça velada para os países árabes e para os países do Oriente Médio que estão aí aventando, que estão aí sonhando em se aproximar da China e do Sul Global, como é o caso de diversas dessas monarquias árabes. Então os Estados Unidos têm diversos objetivos estratégicos que estão sendo cumpridos através dessa guerra contra o Irã. Os Estados Unidos já está nessa guerra. Se ele vai ou não autorizar que os seus caças apertem o botão e disparem mísseis contra Teherã ou contra infraestruturas militares ou civis do Irã, isso aí é indiferente do ponto de vista objetivo da geopolítica, porque os Estados Unidos é um dos maiores interessados no fim do regime nacionalista e alinhado ao Sul Global.